E aí galera, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui e vamos para mais uma partida da semana, playlist em que eu analiso a melhor partida da semana. E dessa vez não foi nada fácil escolher a partida, várias partidas interessantes, mas como vários me pediram para analisar essa partida, eu vou analisar ela agora com você. Partida que foi jogada pelo Paco Valerro de Brancas, que é um Grande Mestre bem forte, com quase 2.700 de rate, é o melhor jogador da Espanha. O Valerro já teve mais de 2.700, já jogou vários torneios de elite. E de pretas está o atual campeão mundial, Magnus Carlsen, que está numa fase excelente, acabou de vencer o Memorial Gashimov e começou esse torneio voando. Essa partida ela foi jogada no Grenk Chess Classic, um torneio que está sendo realizado na Alemanha e reúne ali vários jogadores de elite, como Aronian, Vatishela-Grave, Anand, Svidler e o prodígio da Alemanha, o Keimer, de apenas 14 anos de idade, que é grande mestre e tá jogando com todos esses jogadores de elite. Com certeza tá sendo uma experiência sensacional para ele jogar esse torneio. Bom, então, bora lá começar a análise dessa partida. Mas antes disso, eu tenho um convite para te fazer, para você participar da Semana do Xadrez, que vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, em que eu vou ser o seu treinador durante uma semana. Então, já se inscreve agora e não perde essa, beleza? Bom, então, bora começar a análise dessa partida. O Valerro, então, ele estava de brancas e ele começou com o lance 1, E4. E o Carlsen, ele respondeu com E5. O Carlsen que vem jogando bastante a siciliana Sveshnikov, tendo ali ótimos resultados. Mas para essa partida, ele resolveu jogar com E5. Então o Valerro veio com o cavalo F3, seguiu o cavalo C6. E aqui o branco tem várias opções, pode jogar abertura escocesa, abertura italiana, mas o Valerro escolheu jogar com o bispo B5, jogando assim uma Ruy Lopes. Então o Carlsen fez A6. Geralmente nas partidas de elite jogam cavalo F6, que é a variante Berlim, uma variante muito sólida para enfrentar a Ruy Lopes, mas o Carlsen ele estava mais ambicioso para essa partida e ele resolveu jogar com A6, então bispo A4, cavalo F6 e agora roque. Então o Carlsen seguiu com bispo C5. É possível tomar o peão de E4 também, que é a variante aberta da Ruy Lopes. É possível jogar com bispo E7, são várias opções que o preto tem aqui para enfrentar essa Ruy Lopes, a variante principal. Mas o Carlsen, ele resolveu jogar aqui com o bispo C5. Então veio C3, uma ideia muito lógica das brancas. O Valerro, ele quer jogar com D4 e assim conseguir pegar o centro de peões. Ganhar o peão aqui com o bispo toma C6 não vale a pena, porque depois de D toma C6, cavalo por E5, o preto ele pode jogar cavalo por E4. E não dá para jogar agora torre E1, assim ameaçando o cavalo, tentando dar um ataque descoberto, porque o rei ainda está no centro, porque tem o bispo por F2. Então, Valerro fez C3, um lance muito lógico, típico da Ruy Lopes, para fazer o D4. O Carlsen seguiu com roque. Uma outra opção seria jogar com B5, que é a variante Arcangels da Ruy Lopes, é uma variante bem interessante. O Carlsen já jogou essa variante várias vezes, mas aqui veio roque, então seguiu D4. E agora bispo A7. Esse é um momento interessante aqui, porque se o Carlsen ele faz o lance E por D4, então C por D4, o branco agora ele fica com um centro de peões, e esse centro ele é bem forte. E, por exemplo, depois de bispo A7, as brancas podem começar a avançar esse centro, assim o branco já toma a iniciativa e vai expulsando as peças das pretas das melhores casas. Depois de E5, cavalo D5, bispo B3, o preto começa a perder vários tempos. Aí, por exemplo, o cavalo de D7, agora D5. E aqui o preto está bem inferior nessa posição. Então, o preto ele não pode permitir que o branco fique com esse centro de peões. Por isso que depois de D4, o Carlsen ele faz o lance bispo A7. Então, seguiu aqui com D por E5. No caso de avançar o peão para D5, atacando o cavalo de C6, então cavalo E7. As pretas estão ameaçando o peão de E4. Quando o bispo C2, D6, defendendo o peão de E5, e é possível agora levar o cavalo para G6, e a posição das pretas está bem tranquila aqui. O preto ele pode pensar em jogar na ala do rei, o bispo em A7 ficou muito ativo agora. Então o Valerro ele jogou com D por E5 e seguiu agora cavalo por E4.
Bom, então veio o bispo C2, atacando um cavalo, um lance que faz bastante sentido nessa posição. Dama D5 também era uma outra alternativa, inclusive o Carlsen já jogou de pretas essa mesma posição. Dama D5 é o lance principal, é o lance mais jogado. Mas o Vallejo ele resolveu jogar aqui com o bispo C2, que também faz sentido, já tocando no cavalo de E4. Então veio D5, defendendo assim o cavalo, e agora veio E toma D6, as brancas tomam o peão em D6 e agora cavalo por D6. Então seguiu com o bispo G5, já tocando na dama. E esse bispo G5, se agora tirar a dama, por exemplo, um dama E8 ou dama D7, a dama não vai ficar bem colocada. Então o preto ele tem que jogar com F6. E em algumas posições pode ser que esse lance enfraqueça a diagonal, o rei não fique assim tão bem colocado. Essa aqui é a ideia do bispo G5. Então Carlsen fez F6 e agora bispo F4. E esse é um primeiro momento crítico da partida, que aqui o Carlsen ele faz um lance bem interessante, que não é um lance fácil de fazer. Aqui o Carlsen ele faz um lance G5, atacando assim o bispo de F4. Esse lance ele não é fácil de fazer, porque depois de G5, ele enfraquece o roque, né? Então não vai ficar legal agora o roque das pretas, vai ficar bem debilitado. E tem um outro detalhe, que depois de bispo toma D6, dama por D6, dama por D6, C por D6, a estrutura de peões das pretas ela está debilitada agora. O peão de D6 ele está isolado, esse peão ele pode ser uma debilidade, ele é um problema para as pretas. Então, uma decisão muito interessante essa do Carlsen, o G5, né? Porque parece que só cria problemas na posição. Mas existe um outro lado, né? Se a gente começar a avaliar aqui alguns elementos dinâmicos, como, por exemplo, o par de bispos, então é possível entender que o preto ele pode ter alguma compensação por essa estrutura de peões pior. Então, qual que é a ideia do Magnus aqui? Ele quer ativar esse par de bispos em algum momento, podendo de repente até fazer D5 e D4, abrindo mais a posição, para assim tomar a iniciativa. E com esse lance G5, ele consegue desequilibrar bastante a posição, porque como ele quer vencer essa partida, né, ele tá jogando para ganhar de pretas, ele precisa criar algum desequilíbrio. E por isso ele faz esse lance G5, um lance bem dinâmico esse, é um lance que não é nada fácil de fazer. Então, o Vallejo ele fez aqui o bispo toma D6, seguiu dama toma D6, dama por D6 e agora C toma D6. E agora surge essa luta entre o par de bispos das pretas contra uma melhor estrutura de peões das brancas. Então é preciso ver quem vai conseguir usar melhor as suas vantagens. Então aqui veio o cavalo de BD2, o Carlsen seguiu com G4, assim já desestabilizando as peças das brancas. Uma estratégia bem interessante para jogar com par de bispos é você tentar limitar as peças do seu adversário. Então tirar as casas fortes do cavalo, tentar limitar o bispo também. Assim o par de bispos ele começa a jogar bastante na posição. Então aqui o Carlsen ele fez D5, que tem como objetivo tirar as casas do cavalo. Ele já tira a casa C4, tira a casa E4. Seguiu o cavalo F5 e agora o Carlsen ele faz D4, já se livrando do peão isolado de D e conseguindo assim abrir a posição para o par de bispos. Então veio o cavalo C4, bispo toma F5 e agora bispo toma F5. Bom, e surge uma posição agora com a presença do bispo de cores opostas. Então assim, geralmente, em um final, quando surge bispos de cores opostas, tem uma tendência muito grande em levar a um empate. Mas o Carlsen tinha que jogar aqui esse lance, o bispo tomar F5, porque o cavalo estava incomodando bastante. Mas agora, para o Carlsen conseguir desequilibrar essa posição, ele vai ter que jogar muito, ele vai ter que começar a criar alguns problemas aqui pro Vallejo, para assim ele conseguir, de alguma maneira, ganhar essa partida, que não é nada fácil agora desequilibrar a posição. Então veio aqui o H5, defendendo o peão de G4, torre de A, D1, torre de F para D8, então A4. Esse lance ele tem como objetivo tentar evitar um B5 das pretas, que
em algumas posições, depois de A, B5, A, B5, o peão ele pode ficar fraco em B5, mas por outro lado também, o B5 ele já pode abrir a coluna A, pode ser que o preto ele consiga alguma atividade na ala da dama. Então não é tão claro se esse lance ele ajuda as brancas nessa posição. A ideia do Valerro era tentar continuar com o cavalo em C4, que ele tá bem colocado. Então veio aqui cavalo E7, tentando expulsar o bispo de F5, porque uma das ideias das pretas pode ser tentar trazer a torre de A para C8 em algum momento. Mas o bispo está controlando muito bem a casa C8. Então o Valerro jogou aqui bispo E6 para manter o controle dessa casa, rei G7, torre de F1, então F5, tentando ativar o rei, a ideia é trazer o rei para F6. Essa é uma das vantagens das pretas nessa posição, a gente está chegando em um final aqui, e ativar o rei é muito importante quando você está chegando em um final. Então veio aqui cavalo A5, tocando no peão de B7, torre de A, B8, rei F1 e agora rei F6. E você vai ver agora como que o Carlsen ele começa a criar pequenos problemas na posição das brancas. Por mais que objetivamente o preto ele não tenha vantagem nessa posição, ele vai criando problemas, e não é tão fácil assim de jogar de brancas. Então aqui que a gente vai ver a famosa técnica do Carlsen, como que ele em posições igualadas, posições onde não existe nenhum tipo de vantagem, ele consegue criando pequenos problemas para o adversário, até chegar em um momento que o adversário ele acaba errando na posição. Então aqui veio o bispo B3, o Carlsen ele jogou com o cavalo G6, a ideia é poder levar o cavalo para F4 em algum momento, ou então seguir expandindo na ala do rei, ganhando assim mais espaço. Então veio aqui torre E6, rei G5, ele vai melhorando o rei. Então G3, tentando assim paralisar um pouco o avanço dos peões na ala do rei. Então seguiu DC3 e agora B toma C3. O peão de C3 ele está isolado, mas não é tão simples assim atacar o peão de C3. Não chega a ser um problema tão grande assim para as brancas, mas é claro que o branco ele tem que ficar vigiando também esse peão de C. Então veio aqui torre toma D1, bispo toma D1 e agora torre D8. O Carlsen ele aproveita para jogar a torre para D8 ganhando um tempo no bispo, assim já podendo ativar a torre. E agora o Valerro ele faz o lance F4. Então veio G toma F3 e agora bispo por F3. E nessa posição parece que é bem difícil do preto ele conseguir criar alguma coisa, porque o rei das brancas agora ele não tem tantos problemas assim. Depois dessa troca em F3, conseguiu ativar o bispo também, já está atacando o peão de B7, mas mesmo assim o Carlsen ele consegue criar pequenos problemas. Ele faz agora o lance H4, assim já ameaçando jogar H toma G3 em algum momento, ou às vezes até colocar o peão em H3, com a ideia de torre D2 também, seguido de torre por H2. Então ele começa a criar ali alguns problemas. E se, por exemplo, faz agora o lance bispo toma B7, que talvez fosse a melhor alternativa das brancas, o Carlsen poderia jogar com HG3, HG3 e torre D3, tocando agora no peão de G3 e já ameaçando torre por G3 com ideias de torre G1, e tem o peão passado de F que pode ajudar a criar algumas ameaças de mate. O principal problema das brancas nesse momento é o rei, que pode entrar em alguma rede de mate. Uma posição combinando a torre em G3 com o cavalo em F4, pode surgir assim vários temas táticos. Então, como era uma variante bem arriscada essa, o Valerro ele acabou fazendo o lance cavalo C4. Então aqui já dá para perceber que o Carlsen ele começa a criar algumas ameaças, o que é bem típico do jogo do Carlsen. Ele consegue ganhar de vários adversários fortes, vários jogadores de elite, criando esses pequenos problemas. Agora a gente consegue entender melhor o tipo de adversário que o Caruana estava enfrentando no match pelo Campeonato Mundial, que o Caruana ele empatou todas as partidas no match com o Carlsen, mas o Caruana ele tem bastante mérito de ter conseguido fazer isso, né? Porque depois do match pelo Campeonato Mundial, o Carlsen está destruindo, né? Ele está indo muito bem em todos os torneios. E aqui o Valerro ele vai ter muitos problemas para aguentar essa pressão do Magnus. Aqui veio H toma G3, H toma G3, então seguiu bispo B8.
A ideia desse bispo B8 é poder assim controlar a casa E5. Se o preto jogasse, por exemplo, torre D3 direto, então eu teria um problema tático aqui. Torre toma G6, rei toma G6 e agora cavalo E5 cheque. Então com o bispo B8, o Carlsen ele começa a limitar um pouco as opções das brancas. Então veio rei G2 e agora B5. A toma B5, A toma B5. E aqui é um outro momento muito crítico da partida, que o Vallejo ele tinha que tomar uma decisão entre levar o cavalo para E3 ou então o cavalo para A3. E é muito mais lógico levar o cavalo para E3, né? Trazendo o cavalo para uma casa central. Cavalo A3 não é um lance fácil de fazer, porque o cavalo ele pode ficar fora de jogo, tem as ideias de entrar com a torre em D2. Então é fácil de entender porque que o Vallejo ele escolheu esse lance, o cavalo E3. Mas a melhor defesa das brancas seria com o cavalo A3, já atacando o peão de B5. Mas durante a partida, ali na pressão da partida, na pressão do tempo, não é tão fácil fazer esse lance. O Vallejo ele foi pelo lance mais natural, o cavalo E3, e agora o Carlsen ele começa a pegar vantagem nessa posição, porque ele vai começar a criar algumas ameaças contra o rei das brancas. Ele começa fazendo o lance torre D2 cheque, então seguiu aqui rei H3, e agora torre D3, já tocando no cavalo, tocando no peão de C3. Então veio o bispo E2, torre por C3, bispo por B5 e F4. E apesar de ter pouco material no tabuleiro, não é tão simples assim jogar de brancas essa posição. Já não dá para fazer um lance como G por F4, que depois de cavalo por F4 é duplo, já está caindo a torre em E6. E agora depois desse lance, não é simples jogar de brancas. Dependendo da casa de tirar o cavalo, já está caindo E3, já está caindo G3 também. Então o Vallejo ele jogou bispo E8, ele aproveita para contra-atacar aqui, que tocou no cavalo de G6, ameaçou torre, toma G6. Então o Carlsen faz cavalo F8, já atacando a torre de E6. Seguiu torre B6 e agora bispo E5. Então não vale a pena tomar o cavalo em E3 nesse momento, porque está caindo o bispo em B8. Então por isso que ele jogou aqui o bispo para E5. Agora está ameaçando o cavalo de E3. Então cavalo F1 e agora F toma G3. Bom, então as pretas conseguiram ganhar um peão depois dessas complicações, mas ainda assim o preto está longe de ganhar essa partida. Porque o branco pode pensar, por exemplo, em jogar com torre B4, torre G4 e jogar um cavalo por G3 em algum momento. Não é tão fácil de progredir nessa posição. Inclusive, a melhor alternativa para as brancas nesse momento seria jogar o torre B4 com essa ideia de torre G4. Por exemplo, se agora cavalo E6, com a ideia de cavalo F4, é possível jogar torre G4, rei F6 e agora cavalo por G3. Mas também não era uma variante simples de ver. É claro que com as análises depois, vendo ali com o computador, tudo parece lógico. Mas durante a partida não é nada simples entrar numa variante como essa, porque depois de cavalo F4, rei H4, rei E7, o preto está com ameaças, como por exemplo, tomar o bispo de E8 e jogar bispo F6 cheque. O branco está quase que numa rede de mate. Mas aqui o branco ainda teria um recurso nessa posição, que é jogar o lance cavalo H5. E por incrível que pareça, dá tudo certo nessa posição. O cavalo em H5 ele defende a ameaça de jogar ali o bispo F6 cheque e ao mesmo tempo ataca o cavalo de F4. E com isso as brancas conseguem sobreviver, conseguem se salvar dessa posição. Mas não era nada simples jogar isso aqui durante a partida. O Vallejo ele jogou torre C6, então veio torre A3. O preto ele não quer trocar as torres, então seguiu torre B6, torre A2. Começa a ter alguns temas como jogar G2 em algum momento. Então o Vallejo faz aqui o único lance da posição, torre B4, com aquela ideia de torre G4, cavalo E6, torre G4, rei F6, bispo C6, tentando vigiar aqui G2. E o Carlsen ele consegue encontrar aqui um lance para colocar mais problemas. É o lance que assim, ele vai conseguir ganhar a partida com isso, né? Ele vai conseguir uma vantagem material. É claro que ainda vai ter que trabalhar bastante para ganhar a posição. Mas é incrível ver como que ele vai criando problemas, e na prática não é nada simples de defender.
Então, aqui depois de bispo C6, o Carlsen ele faz o lance G2, já tocando no cavalo de F1. E a ideia dele é que se agora tomar de torre em G2, tem o tema de cavalo F4 cheque. E se toma de bispo em G2, também tem a ideia de cavalo F4 cheque. E se tirar o rei para H4, tá caindo o bispo em G2. E se tirar o rei para G3 ou então para H2, tá também tomando em G2 com um ataque descoberto. Então agora o Valer ele é obrigado a tomar o cavalo em F4, jogando torre por F4. Então bispo por F4 e surge agora um final com rei, torre e bispo contra rei, cavalo e bispo, em que o preto ele tem uma qualidade a mais, mas esse final aqui ele é bem difícil de ganhar. Segundo a Table Base, o preto ele consegue ganhar essa posição em 54 lances, então não seria suficiente, né? Porque depois de 50 lances a partida ela já termina em empate. Mas é claro que isso jogando 2 engines, 2 computadores. Então, isso considerando a melhor defesa das brancas. Na prática, é completamente diferente, porque um humano ele não vai conseguir encontrar os melhores lances para se defender. E é aí que surge as possibilidades de vitória aqui das pretas dentro dos 50 lances, né? E o Carlsen ele joga numa precisão absurda esse final e o Valer ele não vai conseguir se defender. Depois de bispo F3, seguiu aqui bispo B8. Então tem que tomar alguns cuidados aqui já, para onde tira o cavalo, que começa a ter temas com torre H2. Vem então cavalo G3, rei G5 e agora cavalo E2, tentando vigiar assim a casa F4. Aqui no caso de cavalo E4, então rei F4 já começa a descoordenar as peças das brancas, por exemplo, bispo H1. O bispo ele já está bem mal colocado, o cavalo também, começa a surgir alguns temas de mate, com o lance torre H2, combinado com o bispo em B8. É preciso tirar o rei, claro, para ter essas ameaças de mate, mas o importante é que as duas peças menores das brancas ficam bem descoordenadas. O objetivo das pretas agora é conseguir descoordenar essas peças. Então veio aqui bispo C7, então seguiu com rei G2 e agora rei H4. Tem que ir aos poucos, melhorando a posição das pretas, então melhorando o rei, piorando o rei do adversário, porque no momento em que o preto conseguir criar algumas ameaças de mate, o branco vai ter que descoordenar as duas peças menores. Então veio aqui rei F2, bispo B6. No caso de rei G2, então torre B2 é um lance interessante, passando a vez, porque agora não tem um lance tão fácil assim de fazer de brancas. Então ele jogou aqui o rei para E1, bispo E3, o Carlsen ele aproveita para cortar o rei, ele vai tirando as casas do rei, começa a surgir os temas de mate, as redes de mate. No caso de cavalo C3 já tem bispo D2, cheque. Então ele veio aqui com rei D1, seguiu então rei G5. A ideia das pretas é voltar com o rei agora, trazer o rei para a ala da dama, para então surgir assim os temas de mate. Então seguiu aqui bispo E4, evitando um lance como rei F5, rei F6, com a ideia de rei E5. Então veio o bispo F3, rei E5, bispo G2 e agora rei D6. A ideia é passar o rei pela ala da dama para então conseguir assim criar uma rede de mate. Então veio aqui bispo E4, rei C5, bispo F5, torre D2 cheque. O rei ele tem que voltar para E1, senão tem um ataque descoberto. Então rei E1 e agora torre D8 com a ameaça de jogar, por exemplo, com torre F8. Então veio aqui bispo E4 e agora rei C4. Então torre E8 é uma ideia nessa posição, criando mais um problema aí para as brancas. Então veio nesse momento rei F1. E esse lance ele acaba sendo um erro decisivo. Como eu te disse, não é nada fácil defender essa posição de brancas, ainda mais na prática. Aqui o branco teria que jogar com cavalo G3, seria a melhor defesa. Aqui depois de rei F1, o Carlsen ele faz torre F8 cheque. E agora seguiu com rei E1, que também é um erro. Talvez fosse melhor, na verdade é melhor jogar rei G2 nessa posição. Mas o Valer ele teria que ver um tema muito legal aqui nessa posição, que depois de torre F2, rei H1,
tem esse lance, o rei H1, né? Porque agora a torre E2 tem bispo D3 cheque. Tem um tema de afogamento. E aí depois de rei D3, o rei ele tá afogado. Mas é bem difícil de ver isso, ele acabou jogando rei E1. E é claro, não é forçado a entrar nessa variante, né? Ele não precisa tomar o cavalo direto. Ele pode jogar um lance como bispo A7, por exemplo, e o Carlsen ele segue pressionando, segue com boas chances de ganhar essa posição. Mas o Vallejo ele acabou jogando rei E1, então veio o bispo F2 cheque, rei D2, torre D8, rei C2 e agora bispo E3 com a ameaça de torre D2. O Carlsen consegue quebrar ali a fortaleza das brancas, agora as peças ficaram descoordenadas. Bispo F3, torre D2, rei B1, então rei B3, finalmente surge aí as redes de mate, ele ameaçou torre D1, dando mate, cavalo C1 cheque, rei A3, então veio o cavalo E2, torre B2 cheque, rei A1 e torre B8, e nesse momento o Vallejo ele abandonou, porque o branco ele tá em zug-zang, qualquer lance que fizer perde. Por exemplo, se tira o cavalo para qualquer casa, tá levando aqui bispo D4, mate. E se faz algum lance com o bispo, por exemplo, um lance com o bispo G4, é possível tirar o bispo para G5 com a ideia de jogar bispo F6 também com o mesmo tema de mate. Bom, então essa partida que eu queria analisar com você, partida muito técnica do Carlsen. É impressionante como ele consegue criando esses pequenos problemas e pressionando o adversário e conseguir muitas vezes ganhar uma posição em que não tem absolutamente nada. Você olha, não tem vantagem nenhuma e o Carlsen ele vai indo e consegue ainda ganhar esse tipo de posição. Isso é técnica e a técnica do Carlsen é realmente absurda. Bom, então essa partida aqui eu queria analisar com você. Se você curtiu, já deixa o seu like e a gente se vê na próxima partida da semana.